Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre uma parte bastante importante da gramática, que é a sintaxe. O estudo da sintaxe e a análise sintática. A sintaxe é aquela parte da gramática que se preocupa com o estudo da relação entre as palavras. Como é que as palavras se relacionam entre si, no interior de uma frase, no interior de uma oração? E, consequentemente, como é que essa relação tem a ver com a formação do sentido na língua e da língua, que é o que a gente chama de semântica, que é outra parte importantíssima do estudo da gramática também. Como é que a gente se entende? Como é que a gente fala o português? A gente fala o português e a gente se entende porque a gente dá sentido às coisas que a gente ouve e às coisas que a gente lê. E esse sentido é formado, tanto na leitura quanto na linguagem oral, exatamente por causa da sintaxe. Portanto, sintaxe e semântica têm tudo a ver entre si. São partes importantíssimas do estudo da gramática, são partes que têm a ver com a língua no sentido mais vivo e mais cotidiano, e por isso são partes adoradas pelas provas de exames vestibulares. A maioria dos exames vestibulares, da maioria das nossas instituições públicas de ensino, cobram questões envolvendo a sintaxe e a relação da sintaxe com a semântica. Quem acha que gramática não cai mais nos vestibulares, vale a pena dar uma olhada nas provas de segunda fase, principalmente os principais exames que há por aí. Bom, vejamos essas duas frases aqui. Ela à noite chegou e ela à noite chegou. Pergunto a vocês, por qual das duas, pela primeira ou pela segunda, a gente poderia trocar por anoiteceu? Qual das duas frases equivale semanticamente a anoiteceu? A primeira, né? A primeira frase equivale a anoiteceu. A primeira frase tem o mesmo sentido de anoiteceu. E por que a gente entende que a primeira frase tem o mesmo sentido que anoiteceu e a segunda não? Por causa da sintaxe. O que acontece, claro, automaticamente no nosso cérebro que fala, que ouve, que lê em português. A gente identifica a expressão à noite como relacionada à palavra ela. A expressão à noite se relaciona com a palavra ela, explicando quem é ela. É como se houvesse um ou seja aqui, né? Ela, ou seja, a noite chegou. Se a noite chegou, é porque anoiteceu. A gente sabe que esse tipo de relação que se dá no interior da frase, explicando um outro termo da frase, é exatamente o que a gente chama sintaticamente de aposto. E se chama exatamente aposto porque é algo que é posto, porque é algo que é colocado com relação a. O que é posto, o que é colocado com relação a ela, é posto, é colocado que ela é igual à noite. Por isso, anoiteceu. Já na frase de baixo, a semântica é outra, o sentido é outro, porque a sintaxe foi outra. Na frase de baixo, apenas pela simples presença do acento grave, esse aqui que é o indicador da crase, a gente já identifica que a expressão à noite se relaciona não mais com ela, mas sim com o verbo chegar, com o verbo chegou. E essa relação se dá trazendo uma informação a mais, uma informação de acréscimo. A hora em que alguém, a gente não sabe quem é, a gente só sabe que é do sexo feminino, chegou. A gente sabe que sintaticamente, esse tipo de relação que se dá com o verbo, trazendo uma informação a mais sobre esse verbo, é o que a gente chama de adjunto adverbial. E exatamente se chama adjunto adverbial, porque ad vem do latim, que significa junto, perto, próximo a. Lá na matemática não tem os ângulos adjacentes, que é um ângulo do lado do outro, um ângulo perto do outro. Adjunto. 3 vezes a ideia de que é algo que está junto, algo que está perto, algo que está relacionado ao verbo. E ao estar junto, ao estar perto, ao estar relacionado ao verbo, ele traz uma informação a mais sobre o tempo desse verbo. Por isso que aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo. E por isso que aqui, ao contrário da primeira frase, a semântica é que alguém do sexo feminino chegou no período da noite. Tá aí uma boa dica. Gramática, sintaxe e semântica é um trio super importante para as provas de exames vestibulares. Tchau!